conosco Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon de São Paulo. A gente vai falar sobre um novo procedimento que foi aberto pelo Procon contra a Enel por falta de energia. Luiz, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Já são quantos os procedimentos que o Procon abriu contra a Enel desde o início dessa crise? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Desde o ano passado já foram 3 procedimentos, esse já é o 4º procedimento, já são mais de 8 multas aplicadas. Infelizmente é uma empresa concessionária, uma concessão federal que insiste em desrespeitar o povo paulista, o consumidor paulista, mesmo aplicando multas pesadas, mesmo ajuizando uma ação civil pública, a concessionária insiste em prestar um péssimo serviço à população. Antes da gente entrar nos detalhes desse novo procedimento, existe algum paralelo no Brasil de uma empresa que preste um serviço público e que tenha, enfim, criado tantas dificuldades para os seus clientes nos últimos tempos, Luiz? Desculpe, não cortou a pergunta. Porque chega a ser impressionante, né? A quantidade de notícias e a falta da eficiência de eficiência da empresa. Eu acho até que melhorou, ou despiorou um pouquinho nos últimos meses, mas continua muito ruim o serviço. E mesmo a gente aqui no Brasil, que está acostumado com serviços públicos de baixa qualidade, fica impressionado com aquilo que a Enel entrega. A minha pergunta era se existe algum paralelo em qualquer outra parte do país de uma empresa pública que tem entregue um serviço tão michuruca para a população. Olha, sim, de fato há um paralelo. Pela própria Enel em outro estado, ela perdeu a concessão justamente por um péssimo serviço que ela prestou. E isso, infelizmente, tem sido uma regra nessas concessões que foram da década de 90, né? Sabemos que foi uma década que foi feita muita privatização, mas, de fato, o modelo, a modelagem já não atende à necessidade da sociedade. E é isso que está ocorrendo, uma prestação de serviço que não é adequada para a população e que a população tem sofrido de maneira rotineira, recorrente. E isso, infelizmente, quem paga, infelizmente, o preço é a população. Hoje ainda temos mais de 14 mil endereços sem energia elétrica desde o último, do último evento evento climático, que de maneira, é comum já e que, infelizmente, ainda pune a população paulista. Luiz, na prática, o que a pessoa pode fazer? A pessoa está cansada de saber, entra com protocolo, etc e tal, mas com relação a uma ação efetiva, o que o Procon sugere para que a pessoa faça? Bom, claro, sempre recomendo fazer a abertura de um protocolo junto à empresa concessionária, para ir lá ficar registrado que você ainda permanece sem sua energia. E também, se tiver prejuízos com relação a medicamentos, com relação a alimentos que estejam estragados por falta de refrigeração, também documente, tire fotos, registre, grave um vídeo, guarde sua nota fiscal para pedir o ressarcimento. Além disso, claro, reparação de danos elétricos, que quando efetiva a religação dessa energia, pode ocasionar esse dano nesse equipamento elétrico. Também deve ser documentado. Basta uma foto, um documento, um vídeo, isso já serve de prova para o consumidor solicitar o ressarcimento, bem como a reparação desse dano. Em geral, a empresa paga pelo dano, Luiz? Ela deve pagar pelo dano com base no Código de Defesa do Consumidor. Muitas vezes, claro, o consumidor faz o registro dessa reclamação junto à concessionária, ela insiste em não pagar, o consumidor infelizmente tem que procurar o Procon, fazer o registro de uma nova reclamação sobre o mesmo fato, e infelizmente muitos desses casos, mesmo com uma mediação que nós agendamos, uma audiência de mediação, muitas vezes a empresa insiste em desrespeitar o consumidor, aí não restará outro caso que não procurar a justiça, mais uma vez, o juizado especial, a fim de procurar, enfim, exercer seus direitos plenamente. Tá, deixa eu vou pegar meu caso pessoal. Eu, num dos últimos temporais aqui em São Paulo, a luz acabou, e quando a luz acaba, o pressurizador da casa para de funcionar. Pressurizador é um equipamento que você compra para aumentar a pressão de água, né? A casa térrea, você não tem a gravidade te ajudando, a água sai com pouca força, você precisa de um pressurizador. Então, quando acaba a luz, a água sai com pouca força por isso. Quando voltou, esse pressurizador tinha queimado. Eu
suponho, pode ser uma coincidência, ele pode ter quebrado durante a volta, mas eu suponho que ele tenha queimado no momento em que deu aquele pico da volta de energia. Como é que eu faço? Eu tenho que contratar um eletricista, fazer um laudo? Qual é o primeiro passo para fazer uma reclamação oficial? Primeiro passo é fazer justamente esse registro dessa ocorrência junto à concessionária, junto à Enel. Ele tem todo um procedimento que vai fazer, enfim, encaminhar até um técnico à sua residência para verificar, ou então um laudo, para avaliar se de fato o dano que ocorreu tem esse nexo de causalidade com relação ao religamento dessa energia. Então, o primeiro passo, de fato, é fazer o registro dessa reclamação junto à concessionária. Você tem todo o direito a ter reparado o seu equipamento. Luiz, a gente está terminando o ano de 2024, né? A gente não sei se você tem esse dado aí em mãos, mas o Procon às vezes publica aqueles rankings das empresas que mais causam danos aos clientes. A Enel, imagino eu, esteja entre as primeiras. Se o senhor tiver alguma coisa para compartilhar com o nosso ouvinte por aqui. Infelizmente, nos últimos 5 anos, ela esteve sempre entre os 5 empresas mais reclamadas, sendo que em 2020 ou 2021, salvo engano, foi em primeiro lugar das mais reclamadas. De fato, é um grande número de consumidores, seria, enfim, natural ter um grande número de reclamações. Ocorre o quê? Que ela não atende, né? O consumidor procura, faz o registro da sua reclamação e a empresa insiste em não atender. Esse é o grande problema, ela não atende o consumidor, continua em desrespeitar o consumidor paulista. E a empresa ela se escora num argumento que eu acho que até já teve validade em algum momento. O clima tornou-se cada vez mais extremo, as chuvas cada vez mais fortes, os ventos cada vez mais perigosos, e de fato isso tem ocorrido. Ocorre que quando eventos extremos acontecem com frequência, por definição eles deixam de ser extremos, eles se tornam o normal. Né? E é numa situação de normalidade que a gente espera que a empresa ofereça minimamente aquilo que tem de oferecer, energia elétrica. Hoje, a justiça tende a aceitar esse argumento da empresa de que ela não tem culpa, porque, afinal de contas, estamos diante de um cenário extremo, Luiz? Não tende. Eventos climáticos extremos não têm sido mais considerados fatos que nós denominamos como extraordinários, aqueles que isentam de qualquer responsabilidade àquela empresa que presta um serviço. E é isso. Os eventos climáticos extremos já é uma realidade posta na nossa sociedade, e nós devemos nos adaptar a essa nova realidade. Isso cabe também às empresas, especialmente às empresas concessionárias de serviços essenciais, tão essencial quanto a energia elétrica. E elas devem, de fato, investir, enfim, os seus valores justamente na manutenção da sua rede, buscar uma rede mais resistente a esses eventos climáticos, fato que não tem ocorrido há anos com relação a essa empresa. A gente está conversando com Luiz Orsatti Filho, diretor executivo do Procon de São Paulo. Estamos numa época de Natal, de presentes, de problemas também, muitas vezes, com os presentes. O Megali tem uma pergunta, antes de eu perguntar, o Megali tem uma pergunta muito importante pro senhor. Porque o meu sogro, ele tá ameaçando colocar maçã na salada de maionese, na salada de batata. Eu queria saber como é que eu faço uma reclamação formal contra ele. Não dá para trocar de sogro, então vamos deixar separar um pouquinho. Eu só quero dar um sustinho nele, para que ele não faça mais, só isso. Agora, sério, Luiz, além da maçã na maionese e da uva passa no arroz, as pessoas têm aqueles problemas de repente, receber um presente que não serve, um presente que já ganhou, repetido. Então, haverá aquele momento de trocas de presentes. Legalmente, com perdão do trocadilho, o que diz a lei? Bom, em regra, só há o direito de troca de presentes quando este presente estiver com algum defeito, em regra. Claro, há exceções à parte, depende da política da empresa, do comércio, de permitir essa troca mesmo em bens sem defeito. Isso é muito comum em vestuário, em sapatos. A gente compra um presente para a mãe, para a esposa, para o namorado, e a gente nunca acerta a cor, nunca acerta o tamanho, e a empresa, o comércio, quando faz essa venda, deve informar ao consumidor
que ele terá um direito de troca. Isso é uma voluntariedade da empresa, conforme sua política. Ele terá um X prazo para, enfim, trocar esse produto mesmo sem defeito. Então, em regra, não há o direito de troca, a não ser para bens com defeito. Excepcionalmente, a depender do comércio e devidamente informado ao consumidor, tem esse direito.